Em alguns momentos da sua vida, você vai passar por momentos de injustiça. Pessoas vão se levantar. Vão ser ditas mentiras sobre você, vão ser inventado coisas sobre você. Você olha para um lado, olha para um outro, ninguém te justifica. Você até tenta se explicar, mas não consegue, as pessoas continuam acreditando nessas mentiras. Que você vai chegar e olhar para Deus e falar assim: Deus, se tem uma coisa que está na Bíblia é que o Senhor é justo. O Senhor não vai fazer justiça aqui. Eu vou ter que me vingar com as minhas mãos. O que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Mas Deus está. Ele tá, só que ele não age na nossa agenda. Ele não age no nosso tempo. Ele não age quando a gente acha que ele deveria agir. A justiça de Deus é perfeita e ela vai chegar no momento certo. Não é no momento que você acha que é certo. Não é no momento que as pessoas dizem que é certo. É no momento que Deus acha que é certo, porque Deus é justo em todos os momentos, em todas as horas. Eu costumo dizer assim, quando algo começa a acontecer comigo, né, porque injustiças acontecem, eu falar assim: meu advogado não dorme. E no momento certo, ele vai agir. Lá em Gênesis, no capítulo 29, tá contando o que eu acho uma das rasteiras e puxada de tapete mais feias que eu já li na Bíblia. Tem algumas, né, não vamos, Judas tá aqui, ó, no top 1 de traição, de injustiça, de engano. Mas essa aqui também ela me deixa bolada. Eu fiquei com um pouco de raiva quando eu li essa passagem. Jacó sai da sua terra, tá passando pela região da Mesopotâmia, chega numa galera ali, nos pastores de ovelhas, começa a assuntar pela região, sabe aquela pessoa, aquele forasteiro que está chegando. E quando ele chega ali nessa região que tá cheia de ovelhas, ele vê uma mulher muito linda, mas linda demais. E a mulher era pastora. Ela estava guiando umas ovelhas. Ele fica tão apaixonado, ele fica tão embasbacado com a beleza dela, que ele assunta com os outros pastores. E aí descobre que ela é filha de um cara chamado Labão. Ela é pastora também, ela é muito linda, ela tá solteira. E aí os olhos de Jacó crescem. Fala assim: nossa, quero muito essa mulher. E na Bíblia relata que ela era uma mulher de muita formosura. Eu também acredito que quando a Bíblia, nada é não intencional na Bíblia. Quando diz ali que ela era muito formosa, eu imagino que era uma mulher muito linda mesmo. Para isso ser mencionado na Bíblia, ela era muito linda. Então Jacó se apaixona e vai falar com o tal do Labão. Quando ele vai falar com o tal do Labão, ele descobre que Labão é irmão da mãe dele. Ou seja, eles são parentes. Parece que não tinha muito problema nessa época você se relacionar com seus primos, enfim. Ele se apaixona por ela. E vai e fica aqui na cabeça de Labão: não, eu quero Raquel, Raquel, até que uma hora Labão fala assim: não, é melhor então que a minha filha vai para alguém que eu conheço do que uma pessoa desconhecida. Qual que é o dote? Porque nessa época você não, Jacó, vamos fazer o seguinte: você trabalha 7 anos para mim, ao final de 7 anos eu te dou minha filha em casamento. Então vai ser o dote. Então ele vai pagar, ele vai trabalhar sem receber e no final recebe a filha. Trabalha os 7 anos focado, mirando em Raquel. Raquel é muito linda, Raquel é tudo que eu quero na minha vida, eu estou apaixonado por Raquel. E quando dá os 7 anos, vem a puxada de tapete. Labão diz: na nossa cultura, não se dá a filha mais nova se a primogênita não casou. Ela tinha uma irmã, e a irmã se chamava Lia, e Lia não era formosa. Inclusive diz na Bíblia que ela não tinha brilho nos olhos. Aquela pessoa mais apagadinha, mais na dela, desprovida talvez de um tanto quanto de beleza, principalmente comparada a Raquel. E aí você pode pensar, Jacó poderia falar: pô, não, não quero, não. Mas Jacó estava realmente apaixonado por Raquel. E ele fala assim: tá, beleza, vou casar com a Lia. Mas eu quero casar com a Raquel também, porque monogamia também não era algo da cultura. E ele fala assim: beleza, só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E aí você imagina a Lia. Já é desprovida de beleza. Já vê que o casamento, ela é tão desprovida de beleza que o pai tem que fazer ali um cambalacho para ela conseguir alguém para ela casar. Ou seja, sabe que está sendo desprezada, sabe que não é a preferida, vê 7 anos o seu marido saindo de casa trabalhando por outra mulher. Porque em nenhum momento Jacó se apaixona por Lia. O negócio dele continua sendo aficionado na tal da Raquel. Então você imagina 7 anos Lia nessa situação. Eu não ia aguentar. Ainda bem que eu não vivia nessa época.
Ao fim desses mais 7 anos, então mais um total de 14 anos, ele acaba, chega em Labão, e Labão, né, depois de ter passado toda a rasteira possível, entrega Raquel. E diz que quando entrega Raquel, o amor dele por Raquel aumenta ainda mais. E diz aqui no versículo 29, no versículo 30 do capítulo 29, Jacó deitou-se com Raquel, que era a sua preferida. Ou seja, tem uma preferência clara. O pai, o marido, tá todo mundo preferindo a tal da Raquel porque ela é linda. E aí você pode pensar, e Deus nisso tudo? 14 anos que essa mulher tá sabendo que só vai casar fruto de um engano e que depois vai ter que casar e dividir ali a atenção do marido com a irmã que é mais linda e que já é a preferida. Eu fico pensando que são aqueles momentos que você para e pensa assim, Deus, o senhor não tá vendo isso? Não é possível que o senhor não tá vendo. O senhor é impossível que o senhor esteja alheio a isso que tá acontecendo. Não é possível. São tantas questões que eu já coloquei com Deus, assim, coitadinho. Que ele já teve que ouvir eu buzinando na cabeça dele. Mas aí vem o versículo 31. E aqui é aquele versículo que a gente tem que assim tatuar na testa, tem que estar num lugar sempre muito visível para nos lembrar nos momentos em que a gente está passando por desprezo, desonestidade, injustiça, que parece que ninguém está enxergando o que está sendo feito com a gente. No versículo de 31 diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Deus, tá muito claro, quando o Senhor viu, ele viu que Lia estava sendo desprezada, ele viu tudo que estava sendo feito com Lia. Só que no momento certo, porque tinha que ser nesse momento. Não adiantava ele dar ela a oportunidade de ter filhos enquanto ele ainda estava trabalhando pela Raquel, porque a Raquel não ia sentir no couro essa dor. Precisava as duas estar dentro de casa ali, vivendo com o marido. Deus dá a Lia a oportunidade de ter filhos e deixa Raquel estéril. E é tão pesado que lá no capítulo 30 diz assim, ó, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da sua irmã e por isso disse a Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer. Ela se comparava agora tanto com Lia que não importava mais a sua beleza, não importava mais se ela era a preferida de Jacó, ela estava se corroendo de ódio porque Lia podia ter filhos e ela não. Isso é um lembrete, claro, de que adiantaria Lia fazer alguma coisa? Não adiantaria. É tão profundo o que precisava acontecer, porque Lia já era Raquel já era tão preferida, que qualquer coisa que Lia fizesse nem ia atingir Raquel. Mas teve que ser algo que colocasse Raquel no lugar que Lia ficou durante 14 anos. Ah, mas Deus é um Deus vingativo? Não, Deus é um Deus justo. Diz, eu vi o que foi feito com Lia. Eu vi o desprezo que foi dado para Lia. E às vezes a gente fica nesse ponto mesmo. Tu não fez nada, você tá na sua, se levanta um filho de Jezabel e começa a fazer da sua vida um inferno e começa a ser injusto e parece que todo mundo começa a ouvir essa pessoa e não ouvir você. E aí você quer tentar fazer a vingança pelas tuas mãos e acaba só perdendo tempo e se desgastando e gastando energia. Deixe que Deus te justifique. Só que não será no seu tempo, não será da maneira como você quer. Inclusive isso responde porque às vezes você olha para algumas pessoas e fala assim, nossa, mas essa pessoa ela fez tão mal para os outros e parece que ela não paga, parece que ela só prospera, que tá tudo certo. Não é porque não está acontecendo com ela o que você acha que deveria, que Deus já não está te justificando. Porque a gente quer o pior. A gente quer que o nosso inimigo padeça, que perca tudo, que não tenha dinheiro, que perde família, que é tipo Jó. Eu quero que a desgraça de Jó se abata sobre ele. Mas não é porque não está acontecendo visível aos meus olhos que a justiça de Deus não está sendo feita. Não busque vingança, busque justificação. Mas a justificação no único que pode te justificar. No único que no momento certo vai devolver tudo de injusto que foi feito a você. Não na força do seu braço, mas na justiça divina.